Bom, não é de hoje que os filmes e séries brincam com esse tema, né? Até porque é uma coisa meio inata ao ser humano ao brincar com o fim dos tempos e o fim do mundo e como que isso vai acontecer. E uma das formas de pensar é através da tecnologia. Quando elas chegam num nível de autoconsciência tão grande que elas vão exterminar com a raça humana e tudo mais. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. O papo que eu quero trocar aqui com você hoje é um pouco sobre inteligência artificial na criação de conteúdo. Ela vai roubar o meu emprego, ela vai me tirar o meu sustento, ela vai me tirar do meu lugar que eu lutei tantos anos para conseguir, ela vai me tirar em 10 dias? Bom, a minha opinião sobre isso é que não, mas depende. A IA, de forma humanizada, ela é limitada. Como assim? A IA, ela aprende por códigos. Então, eu sei que ainda mais agora, já no ano de 2025, existe IA para praticamente tudo. Existe inteligência artificial que cuida da sua agenda, existe inteligência artificial que lembra você de seus remédios, que basicamente é agenda também. Existe para análise de dados, existe para fazer sistema, existe para criar imagem, existe para editar vídeo, que inclusive provavelmente eu devo estar usando uma dessas ferramentas aqui, seja no áudio, seja na cor, seja para cortar esse vídeo. Então a IA é uma ferramenta que ela existe hoje para quase tudo. E a primeira distinção aqui que eu quero fazer é que IA não é a mesma coisa que tecnologia. Como assim? A inteligência artificial não é uma tecnologia? Sim, é uma tecnologia, mas eu não estou falando aqui neste vídeo da tecnologia como um todo. Ah, a tecnologia vai roubar o meu serviço. Sim, assim como já tirou de alguns. O primeiro exemplo que eu posso trazer aqui, não vou nem muito tempo atrás assim, mas para filmar há um tempo atrás, era necessário somente filmar com helicóptero. Para fazer essas imagens aéreas de filmes de perseguição, só tinha como fazer com helicópteros, naquelas câmeras gigantes com uma grande estrutura para você gravar aquilo ali. Hoje já é possível com drone. Por exemplo, eu moro aqui em Itajaí e foi filmado aqui em Balneário Camboriú um filme que vai sair na Netflix, se eu não me engano, em 2026. E as cenas aéreas de perseguição, elas foram filmadas com um drone da DJI. Então, ou seja, já tem grandes filmes e séries filmando as suas cenas aéreas sem a necessidade de um helicóptero. Agora pensa no nível de produção disso. O custo de piloto, o custo para levantar o helicóptero, o custo para ter mais uma pessoa manuseando a câmera no helicóptero. Então, tipo assim, olha a quantidade de pessoas que são necessárias para levantar o helicóptero, para fazer às vezes 3, 4 takes só que vai ter naquela cena, que vão ser usados em segundos. Quando hoje existe a facilidade de você somente levantar o drone com o controle, fazer as suas imagens aéreas e colocar no seu filme, colocar no seu vídeo, colocar na sua produção. Ou seja, a tecnologia em si, ela tem sim tirado trabalhos de algumas pessoas. Ou se vamos para a indústria aí, vamos falar de robôs, vamos falar de um monte de coisa, mas não é necessariamente sobre isso que eu tô querendo falar nesse vídeo. O que eu quero falar nesse vídeo é inteligência artificial, é essa automação das coisas. Principalmente para você que é voltado aqui, como eu, a ser nessa parte criativa, né? Nessa parte da produção de conteúdo. Então, o primeiro motivo que eu acho que a IA não vai substituir os seres humanos é principalmente pela sua limitação criativa. Ou seja, a IA aprende e depois ela faz várias combinações com aquilo que ela aprendeu. Então, ela te sugere coisas diferentes baseado naquilo que você já deu de informação para ela ou que ela já captou de informação, seja na internet, e agora está muito mais rápido com o GPT-4, que praticamente a notícia sai no dia, ela já sabe, então ela dá uma forma para você aprender, para você aplicar aquilo ali, melhor dizendo, mas ela tem uma limitação criativa. Por quê? Porque ela não é original. Como ela combina fatores, ela não sabe criar algo do zero, digamos assim. Ah, Davi, mas eu coloco lá, crie uma marca de roupas, ela vai criar, ela vai me sugerir nomes, ela vai... Sim, mas talvez a melhor pergunta até para se fazer, e aqui já vai até uma sugestão que eu gosto de usar o ChatGPT, eu gosto no início, o ChatGPT, o Perplexity,
O ChatGPT, como basicamente todo mundo conhece essas IAs de perguntas e respostas, né, de interação, de chat, mas eu gosto de usar basicamente mais a Perplexity do que o ChatGPT, mas enfim, o vídeo não é disso. Quando, por exemplo, você coloca em qualquer uma dessas empresas e você coloca ali no chat, eu sempre pergunto para ela primeiro, antes dela me responder o que eu quero que ela me diga. Como assim? Vou dar um exemplo. O que você precisa saber para me dizer o melhor jeito de fazer tal coisa? Então, o que você precisa saber para me dizer qual a melhor maneira de gravar um documentário sobre morador de rua? Entendeu? Então, tipo assim, eu primeiro peço as informações que ela precisa saber, aí ela vai me passar um relatório, e aí eu costumo responder essas perguntas e então ela tem todas as informações mais completas. Então, o que eu tô querendo dizer aqui nesse ponto é que ela vai precisar de muitas informações suas para ela conseguir te responder alguma coisa, mas basicamente as IAs, principalmente de chatbot, elas te ajudam a pensar sobre alguma coisa, mas elas não pensam por você. Você muitas das vezes precisa saber usar elas. O segundo ponto que eu acho que as IAs não vão substituir os seres humanos é a conexão emocional. A gente tem uma facilidade de às vezes se comunicar pelo olhar. Eu fiz teatro quando eu era menor e tinha um desafio que eu achava muito legal, que era que você tinha que ficar uma pessoa na frente da outra, o professor ou um instrutor vinha no seu ouvido e falava uma emoção que você tinha que passar para outra pessoa, só que você não podia mexer o rosto e muito menos falar. Você tinha que passar essa sensação apenas com os olhos. Ou seja, isso é uma linguagem totalmente emotiva. Cara, a IA nunca vai saber o que é isso. Então, desde pra gente que tá nessa parte criativa, né? Cara, não tem como você tentar reproduzir isso com uma IA. Tanto que você sabe num filme, por exemplo, o CGI, quando é muito fake e tal. Por quê? Por conta dos olhos. Porque a IA não consegue reproduzir isso daqui com facilidade. É muito difícil para ela não consegue reproduzir isso fácil. Por quê? Porque os olhos humanos é extremamente complexo, não que o resto do corpo não seja, mas reproduzir isso digitalmente é muito difícil. Então, por exemplo, é o que falam de Jack Sparrow, ou melhor, Jack Sparrow não, de Piratas do Caribe, aquele povo lá, maluco, esqueci o nome dele. Por que falam tão bem? Nossa, que atuação desse ator, nossa, o CGI tá muito bom e tal. Sim, o CGI está muito bom, mas existe um ator por baixo daquelas máscaras e o olho é do ator real. O olho não é CGI. Por isso que ficou tão real, que você olha para aquilo ali e você fala, caraca, mas tá me passando uma emoção. Sim, está te passando uma emoção porque os olhos do ator real, é humano, não é o CGI. Então, ainda existe uma linha muito fina sobre as emoções. A IA não consegue interpretar isso, ela consegue fazer o que a mente sabe, digamos assim. Mas agora passar uma emoção, seja fazendo um texto, seja criando uma imagem, aí o negócio é mais embaixo. Aí a Adobe Firefly vai ter que andar um pouquinho para conseguir reproduzir esse tipo de emoção. O terceiro ponto é contexto. Bom, hoje em dia o nosso mundo está muito globalizado, né? O que acontece aqui às vezes tem uma repercussão lá na China e vice-versa, ou o dólar lá nos Estados Unidos abaixa, aumenta e tem relação aqui no Brasil e tal. Então, hoje é muito fácil que uma coisa influencie a outra. Então, não tem como o ChatGPT ou qualquer que seja plataforma de bot saber sobre contexto. Só você vive no sistema que você vive. Só você sente o que aquele sistema passa para você. Só você tem aquela sacada que o ChatGPT não vai ter. Por quê? Porque isso é muito baseado em sensações. Isso tem a ver com um pouco também que eu falei de conexão emocional, porque essas sensações, cara, tipo assim, é uma reação química, às vezes é lógico, né? Porque químico é físico, assim, né? Então, 2 mais 2 geralmente é 4, mas não é uma coisa que você consegue passar por uma tela, sabe? É muito difícil uma inteligência artificial, um robô que seja, passar um certo tipo de sensação para você. Ou seja, quando você tem a limitação do contexto, ele só sabe aquilo que eu estou falando para ele, ele vai te dar baseado naquilo que ele soube. Ele não vai saber de
tudo que você sabe, o seu sentimento sobre aquilo que você está escrevendo, o seu sentimento sobre aquilo que você está planejando, que você está tentando colocar num papel no futuro. Então, assim, existem relações humanas e coisas humanas que eu acho que hoje ainda é impossível que a tenha, pelo menos agora no ano de 2025, por mais que as IAs estão evoluindo muito rápido, mas não, é um absurdo. Ela ter sensações, ela ter emoções, ela ter... Não, tipo, ela pode te causar emoções, ela pode te causar sensações, mas agora ela ter são duas coisas diferentes, e passar pra você são duas coisas diferentes, e pra mim, por esses motivos, ele não vai substituir os seres humanos, assim como ética, assim como autenticidade, e também ela depende excessivamente de dados. Assim como eu falei no vídeo até agora, você precisa fornecer todas as informações para ela poder te responder. Sem você passar para ela, não tem como, e nós, seres humanos, que fornecemos essas informações para ela, por isso eu acho que nunca a IA vai substituir os seres humanos. Mas, como eu disse lá no início desse vídeo, o porém é que a inteligência artificial não vai substituir o like que você pode deixar nesse vídeo. Isso só você pode fazer realmente. Se eu pedir para 1000 IAs dar um like no vídeo, neste canal do YouTube que foi preparado com tanto carinho, com certeza nenhuma delas consegue fazer isso, que só você consegue se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de vídeos como esse, para me ajudar também a crescer aqui no canal. A IA também tem muitas coisas que nós não temos, ou melhor, que ela é melhor que nós, não que não temos, mas que consegue mais rápido do que a gente. E eu separei também alguns pontos aqui e vou passar de maneira rápida até para esse vídeo aqui não ter 50 minutos. Ela é eficaz e ela é muito veloz. Então, você já colocou um prompt ou você já colocou um PDF de 50 páginas num ChatGPT, num Perplexity da vida, e você falou, resuma para mim? Cara, e acontece em menos de 1 minuto. É muito bizarro como é rápido. Ela lê todas as informações, já passa para você, já roteiriza, ela já pensa, ela já faz várias coisas diferentes e passa para você, coisas que um ser humano talvez levaria um dia inteiro para fazer. Ela é muito mais rápida. Então, já entra no segundo ponto que eu gostaria de falar, que era análise de dados. Ela é muito melhor para analisar dados do que nós humanos, até porque a gente, devido ao raciocínio do ser humano, conforme ao passar do dia, a gente vai caindo de produção por questões do nosso corpo, de cansaço e tudo mais, que eu também não sou especialista aqui para estar falando sobre isso. A análise de dados é muito maior do que a nossa, a consistência é muito maior, porque é a internet, então é a tecnologia. Então, tipo assim, a gente tá cansado para escrever 2 páginas, para ler 5 páginas, para fazer alguma coisa. A IA basicamente nunca tá cansada, então ela produz muito mais que a gente. Os custos às vezes são muito menores e também ela tem mais recursos avançados. Então você pode dar um PDF e você pode falar para escrever novo, você pode tirar para fazer ideias, você pode falar para ter outras ideias de outros PDFs, você pode, bom, enfim, você pode fazer um PDF do zero apenas com IA. Você vai para uma, você vai para outra, você vai para outra, que faz uma arte, que posta, que faz um site. Você pode monetizar inclusive só com IA e só com inteligência artificial. Então, assim, os recursos avançados que a IA tem são muito mais avançados do que o nosso, até como o nome já sugere. E aqui eu quero dar um exemplo, eu acho que elucida tudo isso que eu quero falar nesse vídeo. Um parente que ele tem uma fábrica de móveis e ele tinha quase 500 funcionários, assim, é uma empresa grande de fábrica de móveis. E ele substituiu uma boa parte do pessoal, mandou bastante gente embora para substituir por máquinas e colocou lá dentro robôs para trabalhar. Por quê? Porque aumenta muito mais a produtividade, que é um pouco... Ele resume tudo do que eu tô falando depois do mas aqui que eu falei minutos atrás. Por quê? Porque tem mais eficiência, porque o robô não coloca... Ah, minha palavra, não coloca... Não é boletim, Ih, esqueci. Não coloca... Atestado médico. Porque robô não coloca atestado médico, robô não cansa, robô não cai a produtividade, robô erra menos, quase zero o erro, porque o corte é sempre naquela medida, a não ser que a faca
canse, né? Mas daí você tem até uma previsibilidade, onde a faca vai ficar cega, onde o corte vai ficar assim. Você tem uma previsibilidade até de produção, você tem uma previsibilidade de venda. Então, tipo assim, você tem vários ganhos. Ah, mas ele gastou milhões para colocar robô no seu processo? Sim, ele gastou milhões para isso. Mas o retorno que isso vai dar é muito mais rápido do que mandei 500 funcionários que são mais limitados. Tá, Davi, mas você falou que nós, seres humanos, somos insubstituíveis. Sim, falei isso. Mas eu acho que nós somos insubstituíveis em relação às IAs e aquilo que a gente pode fazer aqui na produção de conteúdo. Mas com certeza a tecnologia vem tirando o trabalho de muita gente, assim como eu já falei mais pro início desse vídeo. Mas o que eu gostaria de trazer com esse exemplo é, ele não demitiu todas as pessoas da empresa, ele demitiu algumas que a máquina poderia fazer melhor. Mas a questão de gestão e a questão para manutenção dessas máquinas, ele precisou manter na empresa. Ou seja, você não vai ser substituído por IAs, mas você vai ser substituído por pessoas que sabem usar a IA e as tecnologias melhores que você, porque ela é melhor para executar coisas, independente da ferramenta. E aqui eu só falei duas, eu tô falando basicamente o vídeo todo sobre ChatGPT e Perplexity, que são os chatbots, mas existe inúmeras IAs por aí. Basicamente hoje cada empresa pode criar a sua inteligência artificial para facilitar processos, para análise de dados, para integração no sistema. Então hoje é possível você ter vários outros tipos de IA, e aqui basicamente no vídeo todo eu só dei exemplos de duas. Então o que eu quero falar com esse vídeo para você que é criador de conteúdo é: não desanime, não desista de criar conteúdo, mas também se aprimore. Se você é uma pessoa que hoje, eu sou roteirista, e hoje as pessoas estão preferindo escrever os seus roteiros com a ajuda do ChatGPT e acho que é muito mais fácil. Sim, se aprimore. Eu acho que o roteirista nunca vai ser substituído 100% pelo ChatGPT, até porque existe o olhar do roteirista que só você tem. Existe a perspicácia humana que, cara, a IA não vai ter. Então, a IA é muito boa, mas tem sim suas limitações. Então, esse vídeo é: não desista, mas aprimore. Porque se alguém se aprimorar mais que você, com certeza alguém vai passar na frente. Então era pra ser um vídeo motivador. Eu acho que ainda é sim. Por quê? Porque sabendo dos desafios, eu acho que a gente pode correr atrás disso. E eu não vejo as IAs como os vilões da história, sabe? Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que veio pra somar. E na verdade pra todo mundo e até pra todo o universo, né? Se a gente contar os satélites que estão aí fora ou os foguetes que agora estão dando ré. E eu acho fantástico como as IAs têm ajudado na produção do cinema mundial e no cinema brasileiro, e as dificuldades que isso implica e tal, e eu falei um pouco disso aqui nesse outro vídeo que eu espero que você goste, e até lá.